Saudações, debulhadores e maratonistas, saudações, papo e café, bênção de Deus, hein? Os que estão acompanhando a maratona do Novo Testamento estão hoje prestes a concluir a leitura do livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. E aí, esse finalzinho aqui, do capítulo 26 ao 28, é só emoção, porque ali vem a traição, a negação de Pedro, o remorso de Judas, a crucificação de Cristo. Só no finalzinho que a gente vai ter um alento, que é a ressurreição de Cristo e a missão que ele nos dá. Mas eu quero debulhar com você aqui hoje algo muito, muito interessante, que está aqui no capítulo 27. Capítulo 27, a partir do verso 3, que diz assim: Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou: Pequei, traí um homem inocente. E eles disseram: E nós com isso? Problema seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu pouco depois em choro. Presta atenção no que aconteceu aqui nesse instante. E presta atenção como a gente pode estar alerta mediante um ocorrido desse, para que essas coisas não ocorram também conosco. Eu não estou alegorizando o texto é bem claro, é a traição e o remorso de Judas e o fato de não ter dado tempo de voltar atrás com o que ele fez. Com toda certeza, Judas era daqueles capinha que pensava assim: não tem nada a ver não. Não, o mestre sempre se saiu bem. Eu entrego ele, ganho as 30 moedas de prata, ele faz mais uma vez do poder, usa mais uma vez do poder dele e se sai bem e fica todo mundo bem. Eu continuo caminhando com o mestre. Isso é conjectura minha, entenda onde eu quero chegar. Eu continuo caminhando com o mestre, os romanos continuam como bobões, os sacerdotes também como bobões, e a gente segue nossa vida. E eu sigo com 30 moedas de prata no bolso, o mestre segue fazendo o que ele sabe fazer, e os sacerdotes continuam perseguindo e nunca vão pegá-lo. É um pensamento que eu tenho a respeito do que Judas poderia estar pensando naquele momento. Porque é justamente isso, quando a gente afasta os nossos pensamentos do pensamento de Cristo, nós só pensamos besteira. Aí vem aquele pensamento do tal do não tem nada a ver não vai dar tudo certo, Deus sabe todas as coisas, no final tudo dá certo. A gente começa a avocar esse tipo de pensamento tolo e esquece que a proteção só está em Cristo. Observe o que aconteceu. Quando ele traiu a Jesus Cristo, ele cumpriu uma profecia. Estava escrito, né, que quem o trairia estaria ao seu lado. Cumpriu a profecia. Quando ele recebe aquelas 30 moedas, ao invés de ser bênção para a vida dele, aquilo é maldição na vida dele. E aí vamos para o paralelismo e aplicação das coisas. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que é que você tem recebido em troca para deixar de lado a companhia de Cristo. Porque nunca vai ser bênção para você aquilo que te afasta de Cristo, aquilo que te faz trair Jesus Cristo. Entenda essa lição. E aí deu um remorso nele, ele voltou e devolveu as 30 moedas, como se pudesse se redimir, né? Devolvendo aquilo que era o símbolo máximo da traição dele. Devolveu. Irmão, às vezes tem coisa que não tem volta. A gente propositadamente peca, a gente sabia que não deveria ter feito determinada coisa ou situação, não deveria ter insistido em determinada situação, fizemos de livre consciência e depois queremos voltar atrás, tapando o sol com a peneira, ao invés de nos arrependermos. Ele não se arrependeu, Pedro se arrependeu amargamente, chorou. Ele não se arrependeu, ele teve remorso, ele tentou se desfazer da culpa. O remorso é isso, o remorso é tentar se desfazer da culpa com os artifícios. Mas aí o que aconteceu? Aqueles que contribuíram para que saísse Jesus Cristo, aqueles que ofertaram 30 moedas para que ele então entregasse o privilégio de estar com Cristo e viver Cristo, foram os primeiros a tirar o corpo fora e dizer assim: o que é que nós temos com isso? O problema seu.
E é justamente isso que acontece toda vez, meu irmão. Aquela turma que te convida para estar fora do convívio da sua congregação, fora da sua devoção, fora da presença de Deus. Quando você, desculpa o palavreado, isso é coisa de baiano, né? Estaboca. Talvez você não conheça esse palavreado, não, mas se estabocar é se dar mal. Quando você se estaboca, eles são os primeiros a cair fora. A turma que te convida para um encontro legal, quando você está com dinheiro no bolso, ou te oferece algum dinheiro para você sair do seu foco, são os primeiros a cair fora e deixar você no ermo. O que é que tem a ver com isso? De verdade, ele não tem nada a ver com isso, porque ele não pode te conceder salvação. De verdade, aqueles caras não podiam fazer nada por Judas, porque, olha só, Judas confessando o pecado dele a quem não pode salvá-lo. E às vezes nós fazemos essa besteira, meus amados. A gente confessa os nossos pecados a quem não tem nada a ver com isso. Confesse seus pecados ao Senhor Jesus. Ele tem sim perdão para a sua vida. E resultado, quando a questão é remorso, e quando não é arrependimento, e você não encontra perdão. E quando você não encontra perdão, a coisa é tão pesarosa que Judas, ele jogou a vergonha dele no templo, jogou as 30 moedas fora, não serviu para nada, só para comprar um campo para fazer cemitério para indigente. Então, jogou as moedas dele fora, saiu e se enforcou. Irmão, o salário do pecado é a morte. É isso aí. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Volte-se a Cristo e Ele tem perdão para você. Deus abençoe. Grande abraço.